Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos aqueles que acompanham nossos estudos com o objetivo de fornecer o termo material para a Escola Bíblica Dominical. Estamos no trimestre 4 já do ano de 2023 e com a lição deste trimestre no título geral de heresias. E dentro de várias heresias que temos apresentado, atualmente estamos já na lição de número 8. E a lição, então, 8, tem por título Heresias do Sectarismo Religioso. Há muita divisão, muita separação de grupos entre aqueles que professam o cristianismo, e isso aí tem origem em alguma coisa errada que abraçamos, porque a palavra de Deus nos leva sempre ao propósito da união na paz, ou o amor, que é o vínculo da perfeição. Portanto, consideramos alguns casos de divisão, sectarismo religioso, como sequência e consequência da heresia que alguém possa ter assumido ou defendido contrário a outros. E o texto áureo para esta lição de número 8 é: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Palavra em 1 João, no capítulo 2, o verso 19. A leitura bíblica está nesse mesmo livro de 1 João, no capítulo 2, versos 18 a 27, que apresentaremos oportunamente. Mas, por enquanto, apresentamos o nosso esboço, nossa forma de desenvolver as nossas lições, que tem sido sempre nos posicionando em 3 subtítulos pelos quais podemos desenvolver a lição. E nesse caso é a pretensa exclusividade do sectarismo religioso. Segundo subtítulo, a pretensa verdade do sectarismo religioso. E, finalmente, a pretensa salvação do sectarismo religioso. Isto posto, vamos considerar, iniciando nossa lição, umas primeiras palavras. Sabemos que toda heresia é essencialmente sectária, pois promove divisão no corpo de Cristo. Através da exposição bíblica e da disciplina cristã, a Igreja convence a muitos hereges, desarraigando o erro dos seus corações e trazendo-os de volta à paz e comunhão dos santos. Outros, porém, resistindo à verdade, não apenas endurecem seus corações no erro, mas não podendo mais dissimular entre os fiéis, abandonam a sua congregação e estabelecem novas organizações que, alegando representar com exclusividade
a verdadeira Igreja de Cristo, propagam livremente as heresias pelas quais deveriam ser censurados por todo aquele que está familiarizado com as Escrituras Sagradas. Muito bem, e assim sendo, apresentamos agora o texto bíblico, base ou a leitura bíblica em classe, como dizem alguns, dentro da sua tradição de desenvolver a escola bíblica dominical. E nós temos então retirado da Bíblia o texto que está em tela, que é o texto bíblico de 1 João, no capítulo 2, do verso 18 até o verso 27. E as palavras são estas: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Este é o texto em que o apóstolo João fala do anticristo, fala dele enganando pessoas que se afastam da comunhão e se entregam a outras veredas, pretendendo dizer e querendo ser, afirmando ser alguma coisa excelente. Agora perguntamos: quando aceitaram a fé? Aceitaram a fé em Cristo Jesus? Então por que a secção, por que a divisão, por que o afastamento? É porque depois de aceitarem a Cristo, deixaram de ouvir a palavra que os tirou das trevas para a luz, e agora deram ouvido a espíritos enganadores e se afastam daqueles que antes tinham como seus irmãos. Portanto, precisamos entender, algum tempo antes aceitaram a fé de fato? Se aceitaram, perderam, ou nunca entenderam a verdade, nunca estiveram na luz. Mas continuando a nossa lição, segundo o nosso esboço, entramos agora no primeiro subtítulo: a pretensa exclusividade do sectarismo religioso. Quem faz a divisão entende que ele agora é o exclusivo, ou o seu grupo é o exclusivo, é aquele que vai ser salvo e os demais todos perdidos. Mas vejamos, temos um primeiro parágrafo nesse primeiro subtítulo: a pretensa exclusividade do sectarismo religioso. A origem de qualquer grupo de natureza sectária
pode ser relacionada diretamente a um ou mais indivíduos cuja influência foi decisiva tanto para a definição do seu corpo doutrinário característico, como para a organização dos seus seguidores em um agrupamento distinto da sua denominação de origem. Esses indivíduos eram filiados a igrejas evangélicas até o momento em que alcançaram sua suposta iluminação ou revelação. A partir de então, todos eles, cada um a seu modo, procuraram estabelecer o argumento de que toda a cristandade teria fracassado e estaria reprovada aos olhos de Deus, e que a sua organização particular representaria uma restauração do verdadeiro povo de Deus. A doutrina peculiar aventada pelo seu fundador passa a ser o marco distintivo dessa organização e, consequentemente, negá-la seria rejeitar o próprio caminho da salvação. É a pretensão exclusividade do sectarismo religioso. Aquele que se afastou da comunhão, dizer que o seu grupo, assim, afastado, é o que leva a verdade consigo e que todos os demais estão em erro, afastados de Deus, reprovados de Deus, só eles estão aprovados. Mas não é isso que nós vemos na prática do dia a dia. Grupos que saem porque adotaram uma nova ideia, assumiram um ponto doutrinário como característico e correto, distinto de todos e salvador, e os outros estão fora, estão em perdição. Mas continuemos. Em um segundo parágrafo, também em tela, continuamos a dizer: em primeiro lugar, não podemos aceitar a ideia de que a Igreja de Cristo tenha fracassado e em algum momento tenha simplesmente desaparecido da terra. Porque a verdadeira igreja não é uma organização humana suscetível de corrupção, mas sim uma instituição divina formada por aqueles que em todas as gerações deram testemunho de seu amor a Jesus, não amaram suas vidas até a morte e guardaram os seus mandamentos. Nenhuma força nos céus ou na terra seria capaz de deter a marcha desta igreja, porque o seu fundamento e sua cabeça é Cristo, o qual venceu todas as coisas e subjugou todas as potestades aos seus pés. Ainda que assaltada de todos os lados, a igreja de Cristo cumprirá o seu chamado neste mundo, geração após geração, que é pregar o evangelho, converter as nações e perseverar até o fim, perseverar na palavra que já foi dada, a palavra dos apóstolos, que é o fundamento da igreja, verdadeira igreja de Cristo, que já vimos em estudo anterior, que não vem com a aparência exterior, mas antes, os ensinos e vistos anteriores falam da igreja que não está aqui, nem ali, nem acolá, mas está no meio nosso, e Deus conhece os que são seus. É a palavra que nós temos e que apresentamos para que seja usada pelos professores nas suas classes, conforme aquilo que convierem. E de vários textos bíblicos, apresentamos Mateus capítulo 16,
verso 18, já colocado anteriormente, quando Jesus mesmo disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus marcha, geração a geração. Alguém pode vê-la, mas ela é primeiramente invisível, porque é espiritual e está em comunhão constante com Deus. Em Mateus capítulo 24, lembramos da palavra também que foi colocada por nós, pelo próprio Jesus, quando no verso 9 a 14, deixou para nós este ensino. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mas o importante é o verso 13, quando diz: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, a igreja continua na face da terra, cumprindo a sua missão. Essa é a igreja de Cristo, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo Jesus, e pela graça de Deus vão levar esse testemunho até aos confins da terra, seja em território ou seja em gerações que estavam previstas na onisciência de Deus de estarem vivendo neste planeta. Continuando, temos em Efésios, no capítulo 1, no verso 18, outras palavras que nos ajudam a entender e argumentam conosco na lição que estamos trazendo. Quando no verso 18 do capítulo 1, podemos ler: tendo iluminado vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E continua: e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí está a palavra que Paulo deixou para os Efésios: a igreja permanecerá, ninguém poderá contra ela. Visivelmente ou sutilmente, a operação dos que são de Deus continua de geração em geração, e ninguém pode deter isto. Portanto, vamos dizer, a igreja permanece. Ela é a coluna da verdade, e aí está colocada no mundo e operando grandemente. Palavra temos também em Romanos capítulo 8, e podemos tomar nesse capítulo 8, tanto o verso 31 apontado por nós, como o verso 30 também. E leio o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E tem sustentado dia a dia. E vem o verso 31, que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós,
quem será contra nós? E o verso 37 vai complementar dizendo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A igreja pode ser afligida, pode ser roubada, pode ser destruída naquilo que lhe é dado no tempo que era visível, como os apóstolos, por exemplo. Tudo destruído, mas a doutrina dos apóstolos continuou e chegou a nós neste século 21. E será assim até o último instante da igreja na face da terra. Num terceiro parágrafo, ainda no primeiro subtítulo, a pretensa exclusividade do sectarismo religioso, temos em tela, e passamos a ler: dito isso, admitimos que as instituições em que os homens se organizam a fim de professar sua fé no Evangelho, por congregarem tantos fiéis como infiéis, são passíveis de corrupção. Haja vista o que ocorreu com o romanismo e com as outras denominações, ou com outras denominações cristãs do passado e também do presente. Mas isso se deve ao fato de que os fiéis estão no mundo e a previsão bíblica de que muitos que não são de Deus se unirão aos fiéis pelos mais diversos interesses, dissimulando sua falta de fé ou enganando-se a si mesmos quanto à sua salvação. A Igreja de Cristo não é de modo algum prejudicada por esta situação, mas antes, os fiéis são manifestos em tais circunstâncias. Aí, lembramos que a Reforma Protestante e outros movimentos precursores, diferentemente do sectarismo religioso, jamais cogitaram que a Igreja de Cristo tivesse deixado de existir por causa da corrupção dos ensinos e costumes da instituição, que até então se arrogava o título de igreja. O que aconteceu foi que, tendo sido proposta uma reforma desta instituição à luz da doutrina verdadeiramente bíblica e apostólica, muitas igrejas aceitaram e foram reformadas, e outras, sob o rígido controle da hierarquia romanista, a recusaram e permaneceram na apostasia e na heresia. Nenhuma nova igreja foi instituída, nem houve divisão do verdadeiro corpo de Cristo. Aí pode observar que no tempo em que se dizia claramente idade das trevas, porque a religiosidade estava totalmente afastada dos princípios bíblicos, porque a Bíblia diz que os que são de Deus, ou a igreja, é luz para o mundo e sal para os moradores na terra. Se estávamos numa idade negra, é porque a religiosidade cristã colocada não era a verdadeira igreja. Já era um grupo desviado. E quando se apresenta a proposta de reformar, retornar aos princípios apostólicos, recusaram. Queriam continuar no caminho que quiseram continuar. E aí está a situação da idolatria tão difundida, da invocação aos mortos e, como diz aqui, a pretensa exclusividade do sectarismo religioso, dizendo-se a igreja que salva, quando na verdade estão totalmente fora das Escrituras. E Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, aí sim é a salvação, é a comunhão com Deus, é a vida eterna. Se as palavras não estão ali, então Cristo também não está, e não há salvação. E o resto é só a ideia, o orgulho, a pretensão de dizer que é, aprovando a si mesmo e sendo por Deus reprovados.
nos novos textos bíblicos que apresentamos para ajudar como argumentação e apoio para a lição. 2 Timóteo 2,19 é aquela palavra que todos nós conhecemos. Fica firme este decreto, que Deus conhece os que são seus. Pronto, Deus conhece o que é deles. Não adianta alguém dizer que é dele se Deus diz que não é. E aqueles que são reputados muitas vezes como não de Deus, e se Deus disser que são dele? Portanto, cabe a Deus o juízo nesse propósito. Mas vendo também Mateus no capítulo 13, podemos atentar para aquilo que a Escritura diz, Mateus 13, e vou ler somente os versos 47 a 50. Quando nós temos, entre palavras que Jesus disse, estas: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos bons e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, Deus conhece o que são seus. Quando concluir todas as coisas, Deus vai enviar os seus anjos e vão esses anjos diretamente àqueles que são aprovados, reconhecidos por Deus como dele. Aí quem está morto será ressuscitado e conduzido ao céu. E os que estão vivos, haverá neles uma transformação e juntamente serão arrebatados para os lugares celestiais. E quanto aos que dizem ser, os que não são mesmo, todos esses vão estar sendo conduzidos ao fogo eterno. Ou seja, Deus conhece que são seus. Todo sectarismo quer se dizer a salvadora. Não. Essa situação de se separar e se dizer que é o que salva, não é bem assim. Conforme disse no princípio, está testificando o que nunca, na verdade, veio à luz do Evangelho. Ou se veio, abandonou, deixou-se levar por enganos, envolvendo-se então num caminho de trevas. Continuando dentro do nosso propósito de desenvolver a lição, o nosso esboço propõe uma segunda situação, ou um segundo subtítulo, que é a pretensa verdade do sectarismo religioso. Aquele que se separa quer dizer que ele tem ou detém a verdade, e os outros estão totalmente desviados. Assim, vamos desenvolver este assunto, a pretensa verdade do sectarismo religioso. Uma das características fundamentais do sectarismo religioso é a sua pretensão a um conhecimento ou compreensão da verdade ao qual somente o seu grupo particular tem acesso, ao mesmo tempo em que esse conhecimento seria essencial para definir o caráter e aqueles que fazem parte da verdadeira igreja. Contudo, quando analisamos o teor desse conhecimento, notamos que trata de questões de menor importância, ou no mínimo controversas, mesmo para aqueles que aderem exclusivamente ao ensino das Escrituras. Não são como as grandes questões a respeito da salvação, discutidas pelos reformadores do século XVI. Algumas são de caráter prático, como guardar dias, abster-se de certos tipos de alimentos. Outras são de caráter escatológico, tendo se originado
em datas previamente estabelecidas pelos seus fundadores para a vinda de Cristo, por exemplo. Datas estas que, não tendo se concretizado, foram reinterpretadas para assinalar um grande acontecimento de ordem espiritual invisível. É um ridículo, né? Essa pretensa verdade. Diz que Jesus vem ou viria numa data e não veio. Aí muda. Não, foi um enganozinho, mais uns dias à frente, mais uns anos à frente. Ou então, não, aconteceu assim, mas não foi no aspecto visível, foi no aspecto invisível. Não, tem que entender. Pronunciou uma coisa que não aconteceu, então não foi profeta enviado por Deus. Porque essa é a característica. Se aquilo que foi anunciado acontecer, é de Deus. Não aconteceu, aí entendamos, não é de Deus. Ainda que reformulam, façam em outra interpretação. Erraram, não são profetas de Deus, a sua secção, o seu sectarismo foi danoso, fazendo esperar naquilo que não é verdade. Então não era verdade o que proclamavam. E assim temos, entre outros textos bíblicos, a passagem de Colossenses, no capítulo 2, quando Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, coloca bem claro para eles este ensino, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Eu alimentar o ego numa proposta de algo que o santifica, não vindo diretamente pela atuação do Espírito. Guardar dias, se abster de alimentos e datas festivas próprias, rituais definidos. A salvação não é isto. A verdade de Deus não é isto. Pelo que o Paulo sempre dizia ao pregar a verdade. Outra coisa não quis saber entre vós, senão de Cristo Jesus e esse crucificado por nós. Ou seja, a obra de redenção, de remissão do homem no sacrifício de Cristo Jesus. Nós temos também a palavra de Romanos capítulo 14, é um texto que é longo e dele eu proponho os primeiros 6 versos, onde Paulo coloca e orienta e nos chama a atenção que estas coisas visíveis e normatização dos homens, ou mesmo aquelas que eram da lei e que eram apenas figura, não pode aperfeiçoar ninguém. Pelo que então não vamos nos estar
uns contra os outros levantados em dizer e querer dizer que a atuação daquilo que é humano, natural, tenha valor de salvação, quando na verdade o máximo, se estiverem certos, são figuras, apenas figuras ou sombras do bem eterno. E assim, a palavra em Romanos 14, primeiros versos, nos dizem: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro não. O outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Então, por que a secção, o separar-se? Vamos entender o próximo na sua forma de ser, porque não contraria a palavra de Deus naquilo que é coisas da vida comum deste mundo. Separar, entender o que é santo, ou que aquilo que é colocado como mandamento, como aquilo que é profano, ou é próprio da natureza humana, e nada tem de espiritual nisto. Continuando, no segundo subtítulo, nesta lição 8, subtítulo esse que tem por título a pretensa verdade do sectarismo religioso, o texto que está em tela diz: na busca ávida por fundamentar suas opiniões sobre a vontade de Deus ou o sentido exato das Escrituras, o sectarismo religioso precisa se apoiar fortemente em uma autoridade extrabíblica. Assim, alguns apelam para as visões que os seus fundadores supostamente teriam recebido, nas quais Deus teria lhes indicado o caminho correto em meio à confusão das igrejas, ou mesmo para uma nova revelação escrita, conforme já estudamos em lição anterior. Mais discretamente, outros grupos consagram os comentários ou as interpretações de um líder ou de um corpo governante, considerando os intérpretes exclusivos dos oráculos divinos, mas esquecendo-se de que somente Deus é o intérprete infalível da sua palavra. E de outro modo, ainda mais lamentável e para maior perigo dos incautos e indoutos, aqueles que inescrupulosamente alteram as próprias palavras do texto bíblico para acomodar seu entendimento numa Bíblia que nada mais é que uma impostura, um simulacro da palavra de Deus, ou uma nova versão em que a palavra de Deus está alterada, conduzida no pensamento daquele que quer afirmar algo e que traz essa nova versão, que não é mais versão, é uma interpretação particular, não é mais a palavra de Deus. Assim, temos expressões diversas nas Escrituras, que está em tela como proposta para o professor na sua oportunidade de ministrar a uma classe. E começamos em Gálatas, no capítulo 1, verso 8 e 9, quando Paulo veementemente fala sobre esta situação de novas revelações, alterando aquilo que era já colocado, ou estava
estabelecido, como Paulo diz, eu como sábio arquiteto já pus o fundamento, e o fundamento é Cristo Jesus. Mas Gálatas 1, verso 8 diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Estou lendo desde o verso 6. Agora sim o verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Verso 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, Deus levantou Paulo e o constituiu para trazer uma palavra. E teve os outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, Judas, que deixaram escritos para nós fundamentos doutrinários. E viria outro para alterar isto? Essa alteração não vem de Deus, mas daquele que é o enganador. Portanto, vamos estar atentos. A palavra já foi colocada. Deus testificou de Paulo, Deus testificou de Pedro, Deus testificou de João, Tiago e Judas. Por que crer numa visão nova que apareceu e que alguém se distinguiu para ser o receptor dessa nova mensagem? Mensagem que altera aquilo que já estava posto? Seja anátema, amaldiçoado, não procede de Deus. Assim também, em 2 Coríntios, no capítulo 11, uns poucos textos antes de Gálatas, 2 Coríntios 11, o verso 3 e 4 dizem para nós, desta forma: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Não procede de Deus. E ainda o verso 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, mensageiros do diabo, apresentando-se aquele que aparece como revelador e aquele que recebe a revelação como mensageiros das trevas reprovados por Deus. E em 2 Pedro, mais um texto que apresento como proposta, entre outros textos mais, temos em 2 Pedro o capítulo 1, o verso 19, que claramente trazem a instrução de Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21, e que diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, revelações, visões novas, manifestações de seres, trazendo uma nova doutrina, não procede de Deus. Temos que andar segundo a palavra dos profetas, o que sempre foi falado, salmos, profetas e a própria lei, e depois o testemunho dos apóstolos. O testemunho dos apóstolos, Deus chamando a estes testemunhos como alicerces para posição e sustento, apoio e firmeza da igreja. Igreja, coluna da verdade, firmeza da verdade. Isto posto, vamos para o nosso esboço, que nos conduz a um terceiro subtítulo: a pretensa salvação do sectarismo religioso. Os que fazem a secção dizem que só o grupo deles é salvo, os outros estão perdidos. E isso baseado em alterações daquilo que era a palavra já anunciada pela qual vieram o Evangelho, conforme já disse anteriormente. Estão negando aquilo que os tirou do mundo então, ou nunca foram tirados do mundo, mas antes sempre permaneceram em trevas. E agora essas trevas se evidenciaram na defesa que fazem de alguma heresia que os leva à secção, à separação, à divisão, e nesse grupo não há salvação. É o contrário do que dizem. E agora, nesse terceiro subtítulo, a pretensa salvação do sectarismo religioso, nós temos em tela o parágrafo que diz: não cabe a nós julgar a sorte dos indivíduos cooptados pelo sectarismo religioso, mas por amor à verdade do Evangelho e à luz dos pressupostos claramente heréticos apresentados nos tópicos anteriores, só podemos dizer que, enquanto confiarem nestas pretensões, eles não estarão apoiados em Cristo Jesus, único fundamento da salvação e da vida eterna. Não serão salvos. Em outras palavras, senão vejamos que aquele que verdadeiramente ama a Cristo também ama a igreja, que é o seu corpo. Isto é, aqueles que confessam e vivem pelo Evangelho, por amor à igreja, ao invés de romper ao menor sinal de desacordo, devemos antes lutar para preservar a sua unidade, mesmo que isso signifique travar terríveis batalhas, no sentido espiritual. E ao contrário do conhecimento salvífico, que consiste na graça do arrependimento dos pecados e no perdão de Deus revelado em Cristo Jesus e comunicado ao coração do homem pelo Evangelho, a verdade que o sectarismo arvora, muitas vezes contra as igrejas e denominações evangélicas, é de natureza distinta. É o conhecimento que, como disse o apóstolo, incha, porque leva à divisão, à soberba, à acusação e ao escândalo, e não à edificação. E nós somos chamados para a paz e para edificarmos uns aos outros no Evangelho de Cristo, que já foi dado ao mundo. E assim, muitos outros textos podem ser apresentados. E aqui temos conosco, e grifamos ou sublinhamos, a palavra em 1 João, sim, no capítulo 5, o verso 1, quando diz para nós: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então é para nós estarmos amando os nossos irmãos e lutando para
que a verdade das Escrituras e a paz e o consenso nos trouxesse a união essa em amor. Assim também temos a palavra em Efésios, no seu capítulo 4, quando coloca para nós também no verso 1, 2 e 3, e poderia também ser citado os versículos seguintes, quando Paulo vem a dizer, verso 1, rogamo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E poderíamos continuar ainda, há um só Deus, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça de Deus foi dada a cada um de nós, segundo a medida de Cristo. E aí eu avancei até o verso 7. Mas ainda, no Evangelho de João, no capítulo 14, palavra tão conhecida por nós. Sim, João, capítulo 14, versos 6 e 7. Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Ou seja, andando com Jesus, acompanhando Jesus, sim, já sabiam a verdade, já conheciam a Cristo Jesus e conhecendo a Ele, conheciam também o Pai. Conforme Jesus vai dizer logo depois, quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, ouve ao Pai. Aquele que vê as obras que são feitas, não são minhas, são do Pai. Aí, sim, é verdade. Os que andam nessa comunhão e nessa doutrina, esses têm tanto o Filho como o Pai. E têm a salvação, porque só Jesus é o Salvador. Nenhum outro nome foi dado, no céu ou na terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Aquele que é Filho de Deus e se fez homem, para numa paixão de morte, vir a dar-se como preço de resgate da nossa alma. Portanto, aí está a palavra de Deus. Secções, cuidado, cuidado. Há soberba de alguém nesse meio todo. Mas que Deus nos ajude e possamos ter claridade de Deus no momento dessas coisas serem analisadas e também colocadas e também defendidas. Que Deus nos abençoe. Assim sendo, podemos concluir a nossa palavra, ou essa nossa lição, dizendo: o sectarismo presume que a obra de Deus possa ser impedida pelos homens, ao passo que a Igreja de Cristo tem marchado por este mundo incontaminada e guardada contra o erro, não na aparência das instituições que se corrompem, sim, e se sucedem na história, mas no coração daqueles que verdadeiramente conhecem a Deus e o amam. A igreja permanece, Apocalipse capítulo 12, verso 17, naqueles que guardam os mandamentos de Deus, sim, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, a verdade está aí, a igreja está aí, como Jesus mesmo disse,
tem os profetas, tem Moisés, que ouçam-nos para serem salvos. E eu estou acrescentando, tem uma semente de Cristo na terra, tem aqueles descendentes da igreja primitiva, como gostam de falar. Sim, tem fiéis na terra. Esteja atento às suas palavras, que nunca serão contrárias às sagradas escrituras. E isto posto, lembremos, temos um esboço no qual desenvolvemos a nossa lição de hoje. A lição 8, heresias do sectarismo religioso. E os subtítulos foram: a pretensa exclusividade do sectarismo religioso, a pretensa verdade do sectarismo religioso, a pretensa salvação do sectarismo religioso. E o nosso texto áureo nos alerta: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João, capítulo 2, verso 19. Que Deus nos abençoe assim, em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Rádio Net Grata Nova.
Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.